Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Paulo fala o seguinte: Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Emmanuel vem comentar na lição 89 do livro Vinha de Luz, na intimidade do ser. Indubitavelmente não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revertirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, ele fala de profundidades. O problema não é de pura celebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua o roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que o desconhecem é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimento acerca da eternidade, o cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. É imprescindível que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. E os espiritistas sinceros encontrarão um luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Gente, a verdade é que é muito difícil, né, a gente chegar ao ponto de você ter algumas experiências espirituais e não poder provar para as outras pessoas, demonstrar para as outras pessoas o que você está sentindo, o que você está vendo, porque cada um, né, tem o seu livre-arbítrio, tem o seu direito de escolher, né, aquilo que quer, e se agarra numa determinada corrente de fé, né, e muitas das vezes, né, nem baseado em experiência pessoal, mas baseado em teorias prontas, né, e a pessoa acaba se arvorando, achando que ela é a dona exclusiva da verdade. Né? E ele vem falar para a gente aqui, ó, que a gente às vezes fica desestimulado, mas é indispensável que a gente venha se revestir dos sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. Então o que acontece? Todo mundo que chega ao ponto de trazer o Cristo realmente para dentro do coração vai sofrer discriminação, né? As pessoas querem escravizar você ao ponto de vista dela, a maneira dela interpretar, a maneira como ela vê Deus, a maneira como a religião ensinou, né? E ele vem falar aqui pra gente, ó, não basta apreciar esses sentimentos, a gente tem que trazer para dentro da gente. Olha, não está falando em nenhum momento de raciocínio, acho que a parte intelectual tá acontecendo o tempo todo com os estudos, está falando de profundidade. Fala também, ó, o problema também não é de pura cerebração, é de intimidade do ser mesmo. Né? Porque o que ele está querendo dizer, né? Até dentro desse exemplo que eu usei aqui inicialmente, falei, poxa, a pessoa, por ter diferença de religião com você, às vezes não está aceitando a sua maneira, ou então fica o tempo todo parece com palavras prontas, com pedras na mão, uma pedra na mão em forma de palavra. Né? Quando você começa a falar, ela, por achar que a sua religião ela não é correta, ela te interrompe e quer colocar o ponto de vista dela. E a gente, qual é a postura que a gente faz? A gente se cala, mas tem que pensar nesse momento, né? Se a gente tiver revestido mesmo do sentimento cristão, a gente dá tempo ao tempo, deixa aquela coisa acontecer, não saia de nós nenhum sentimento, né, negativo nesse momento, que fica apenas aquele, já que eu não posso ajudar com palavras e com atos, eu vou ajudar com o meu pensamento, né? Então ele bota aqui, ó, olha só que coisa interessante que ele fala para ele. Ó, alguém que já possui o roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Então, naturalmente, né, isso aí o André Luiz fala que quando o servidor está pronto, o serviço aparece.
E depois ele fala, detendo tão copiosa bagagem de conhecimento acerca da eternidade, a gente acaba sendo, de certa maneira, indicado a proteger interesses espirituais dos seus irmãos de jornada evolutiva. Mas, no entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante, não é só a fraseologia, é sentimento. Né? Então, a gente sabe que não vai ser mar de rosas, não vai ser mar de rosas. Mas, quando a gente for contrariado, quando a gente for, de alguma maneira, desprezado, provocado, né? É que a gente vai conseguir poder fazer a análise se o nosso sentimento é realmente cristão ou não. Porque nessas horas o sentimento humano ainda vem, né? A ingratidão, tal. Então o que acontece? A gente tem que aprender a driblar esses sentimentos e trazer o sentimento cristão para a gente. Ó. É imprescindível que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, de compreensão, né? Para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. Né? Então ele fala aqui para a gente, ó, o que a doutrina espírita está trazendo para a gente o tempo todo, né? Mal só se combate com bem. A gente tem que colocar isso na cabeça. Mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do bem. O orgulho também, para modificar, é só em contato com a humildade e assistindo a lei de causa e efeito, né? O que as pessoas que são mais humildes atraem para elas. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. Quanto mais a gente se entrega aos trabalhos coletivos, mais a gente está deixando o egoísmo de lado. Então ele chama atenção, né? É necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Aí você vai falar assim, o que é o sentimento superior? E a gente vai aqui afirmar sem nenhum, sem titubear. Sentimento superior num mundo como o nosso é quando a gente chega ao ponto de estar sendo muito provocado, muito desprezado, às vezes até humilhado, e você ainda consegue sentir o amor por aquelas pessoas que estão despertando esse sentimento, fazendo isso com você. Né? Não tem jeito, é o que Jesus fez, né, de virar no momento supremo, falar para o Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. É o olhar de amor que o Gandhi teve com uma pessoa que disparou um tiro que acabou tirando a sua própria vida. Então esses espíritos, né, eles vão mostrando para a gente, ó, esse é o sentimento que a gente deve ter na Terra. E esse sentimento não é para qualquer um. Não. Esse sentimento você tem que ter muito preparo mesmo, porque o nosso instinto, nossa reação inicial acaba sendo sempre de revide, de defesa. Não é essa definitivamente. O que normalmente vai acontecer com a gente é que a gente vai ter uma reação, né, de lamentar aquela postura e ficar às vezes magoado também com quem está tendo aquela postura com a gente. Mas eu me lembro recentemente, a gente estudando um livro chamado Libertação, escrito por André Luiz, e uma cena que emocionou demais a gente. Se eu não me engano, no 3º capítulo do livro, André Luiz, ele tem um contato com aquela que foi a mãe de um espírito que hoje, naquele momento do livro, né, estava, vamos botar assim, chefiando uma região de muito sofrimento. Essas regiões têm sempre os seus tiranos e seus autoritários, né? Ele era um desses espíritos que estava lá do outro lado provocando sofrimento nas pessoas. E a mãe simplesmente falou assim, ó, olha, para vocês ele pode ser um monstro, mas para mim, para o meu coração de mãe, ele vai ser sempre o meu filho, que eu vou ter sempre a esperança de um dia estar resgatando e de estar ajudando. Então olha só, o que ele vem falar aqui para a gente, né, nesse momento, se revestir de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, trazer esse sentimento para dentro da gente, é a gente compreender que aqui na Terra os espíritos somos rebeldes, não tem jeito, somos ingratos sim, mas aqueles que chegaram lá na frente tiveram a misericórdia e a paciência de outros que nos antecederam e por isso estão lá. Então a partir de agora nós é que temos que começar a fazer a nossa parte também, né, de conseguir tolerar esses desafios e ao mesmo tempo fazer diferença na vida de algumas pessoas.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.